Bom, então, as discussões que nós tivemos até agora, nós tratamos o eletromagnetismo, né, as formulações eletromagnéticas e não exploramos, né, da forma devida o fato da teoria eletromagnética, né, ela ser relativisticamente covariante. É diferente, né, tem grandes teorias da física, umas são, outras não são. A mecânica quântica tradicional, a mecânica quântica ordinária, ela não é invariante relativista, ela é invariante segundo o grupo de Galileu, a mecânica quântica do Schrödinger. Se quiser introduzir relatividade restrita na mecânica quântica e fazer a mecânica quântica relativista, a gente chega, por exemplo, na equação de Dirac, na equação de Klein-Gordon, nas equações de Maxwell, como nós vamos ver aqui, nós vamos ver que se a gente impuser, né, a condição de ter um análogo, que seria o análogo da equação de Dirac por fóton, vão sair exatamente as equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell, quando escreveu as equações clássicas, dos campos clássicos, por trás daquelas equações clássicas, também a gente tem a mesma estrutura daquilo que seria a equação de Dirac, quer dizer, a equação de onda na mecânica quântica relativista para o spin 1. É porque a equação de Schrödinger, ela não distingue os spins, ela bota lá, qualquer que seja a partícula é Hψ igual a IH cortado ddt psi. A diferença do spin está apenas no setor magnético, quando você introduz, né? Quer dizer, introduz a função de onda. Se o spin for 1, a função de onda tem 3 componentes. Se o spin for meio, tem 2 componentes. Quer dizer, a estrutura da função de onda, ela revela o spin. Mas, o Abicoya, fala aí, cara, ela conseguiu? Está reservando até 18. Então deixa eu falar aqui. Tá certo. Obrigado, tá? Então, a mecânica quântica ordinária, né, para tratar os diferentes spins, claro, ela muda a função de onda, então a função de onda passa a ter uma dimensão, como a gente sabe, 2s mais 1, mas a forma é a mesma. Ao passo que, se a gente for fazer uma mecânica quântica relativística para o spin essa, cada spin vai pedir uma equação. A equação de Dirac vai ser uma, a equação do spin 1, se eu quiser falar uma mecânica quântica para o fóton, vai ser outra, porque inclusive o fóton não tem massa, né? Então a gente tem que saber fazer as equações. Então algumas teorias são, outras não são relativistas. A teoria eletromagnética clássica, né? Clássica no sentido que não é quântica, ela tem invariância relativística. Então, para tratar a invariância relativística, a melhor formulação que nós temos é a formulação covariante, dita covariante, no espaço de Minkowski, que significa que a gente vai fazer o cálculo tensorial adequado para lidar com a relatividade restrita. Né? Já que a relatividade restrita ela se baseia nas transformações de Lorentz, né? Que colocam uma relação de equivalência entre tempo e espaço, as transformações de Lorentz, né? Diferentemente das transformações de Galileu, elas misturam. O tempo não é mais um absoluto. Então a gente pode, né, nas transformações de Galileu, o máximo que a gente pode fazer é T' igual a um alfa T mais um beta. Posso fazer isso no tempo, mas eu não coloco nenhuma dependência em X aqui. Ao passo que nas transformações de Lorentz, né, o tempo, né, quando eu faço a mudança de observador, o tempo num segundo observador, na transformação entre os observadores, entre os referenciais, a equação que faz a transformação de um tempo para outro, ela passa a depender da posição por causa da finitude, né, da velocidade da luz. É o fato de que todas as velocidades são menores do que c, né, menores ou iguais a c, faz com que o tempo então tenha esse caráter, né, mais relativo, deixa de ser um absoluto. Bom, então a ideia nossa é como definir um espaço de Minkowski, né? Como seria um espaço tipo Minkowski. A ideia do espaço tipo Minkowski é a gente pensar naquilo, quem define o espaço de Minkowski, quem define a geometria do espaço de Minkowski é a radiação eletromagnética, né? Ou, se quiser, no caso mais particular, é a luz, né? A radiação eletromagnética, ela vai definir para nós uma nova geometria. Ela define
da geometria. Nós já vamos ver que é a geometria que está por trás do espaço do encontro. Então a ideia é simples, né? Nós imaginamos que se numa certa posição do espaço, que a gente pode chamar de origem, então num certo ponto do espaço, num certo instante de tempo t, a gente produza um pulso de radiação eletromagnética. Então a gente sabe que esse pulso de radiação eletromagnética ele vai se propagar no espaço, né, seguindo essa equação aí, desde que a gente considere que o pulso saia da origem no instante t igual a zero. Bom, com isso, a gente elevando ao quadrado essa relação, a gente tem que C2T2, né, menos módulo de R ao quadrado igual a zero. Então isso aqui define, né, a propagação do raio luminoso. Então a gente sabe que a gente tem alguma coisa cujo quadrado é zero. Quando a gente está fazendo, a gente está num certo espaço e a gente introduz a noção de métricas, se a gente pegar a diferencial disso aí, a diferencial disso aqui, né, que eu vou pegar um DR, né, igual ao CDT, então a gente vai ter que, na verdade, essa relação em forma diferencial é essa relação aqui. Vamos colocar dessa forma. Forma diferencial, quer dizer, uma propagação infinitesimal, ela leva a essa condição. E isso que está aqui nos sugere exatamente a noção de uma métrica. Para nós, a métrica é algo que define, está por trás da geometria. A gente tem em um certo espaço uma métrica, é um tensor métrico, G e J, né? Pode depender das coordenadas dx, y, dxj. Então, por exemplo, a gente tem a métrica em coordenadas cartesianas, tem a métrica em coordenadas esféricas, tem a métrica em coordenadas cilíndricas, tem a métrica em coordenadas elípticas. Desse objeto aqui, a métrica, ela pode eventualmente depender das próprias coordenadas. Não é como a métrica cartesiana que é constante, é a própria identidade. Então a gente pensa que uma métrica é justamente isso, é uma forma quadrática nas diferenciais das coordenadas. E a gente lê daqui o tensor métrico. Tipo daqui, o tensor métrico. E a métrica é aquilo que introduz para nós a noção da medida. Então, se eu for fazer o produto escalar de dois vetores, né, a gente faz o produto escalar de dois vetores tomando a métrica G e J. Componente I, componente J. Ou a gente pode colocar em forma matricial. Coloca o vetor sob a forma de um vetor coluna, bota a métrica como uma matriz e esse vetor como vetor coluna. Então, a métrica, então, ela define para nós o produto escalar, portanto, ela define os comprimentos e define os ângulos. Então, quando a gente vai para a formulação da relatividade especial, a gente adota o padrão da luz. A luz, ela, com a radiação eletromagnética, ela seria, né, correspondente àquele elemento que tem, aquele objeto, né, que nesse espaço tem elemento de linha igual a zero. Então, a partir da propagação da radiação eletromagnética, a gente define uma métrica. Então, a gente vê que a gente incorpora o tempo e as coordenadas de posição num único objeto. A gente passa, então, a trabalhar. Vamos só para a gente assim, mudar um pouco a notação. Vamos dizer que a gente vai trabalhar com esse vetor. Eu vou estar trabalhando nesse espaço com essas coordenadas. Por uma questão de dimensionalidade, eu coloco o C aqui. CT tem dimensão de comprimento, como esse C é uma grandeza universal, independe do observador, qualquer que seja o referencial, eu vou botar sempre C vezes o tempo medido por aquele observador. E aqui as coordenadas de posição, x1, x2, x3, que eu vou colocar esquematicamente assim, como o vetor x, né? Vetor de as coordenadas x. Isso aqui está dizendo para nós, isso aqui está dizendo que está escrevendo, na verdade, C, T, x1, x2, x3. Coordenada de posição. Vamos dizer que a gente faça isso. Então já vai entrar numa tentativa de generalizar essa métrica aqui para incluir essa condição. Mas aí, é claro, dentro dessa questão, para nós o elemento de linha, né, o elemento de linha seria esse x transposto, a métrica e o x. Então, isso faz com que a gente leia diretamente essa métrica. Essa métrica vai sair para nós mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. Se eu tiver em 3 dimensões.
Então essa é a métrica que a gente dá, essa é a métrica tipo Minkowski. Eu tenho uma direção temporal e 3 dimensões espaciais, se for o caso de 4 dimensões. Normalmente a gente adota, né, a métrica plana, a métrica minkowskiana, em vez de chamar de G, é muito comum a gente chamar de eta. Então, só uma questão de notação. Vamos chamar a nossa métrica de eta, é a métrica minkowskiana. Então, uma métrica tipo Minkowski, a gente pode até generalizar isso, vai ser qualquer espaço em que eu tenha direções com sinal mais, quer dizer, direções tipo tempo e direções tipo espaço. Por exemplo, eu posso definir um espaço de Minkowski com P direções temporais, eu posso até colocar T direções temporais e S direções espaciais. D mais S vai ser igual a D, a dimensão total do espaço. Então, isso vai dizer para nós que a nossa métrica, por exemplo, né, ela vai conter T entradas positivas e S entradas negativas. Então, teria um espaço, né, com essa, o que a gente chama, com essa assinatura da métrica. Né? Então, nesse espaço aí, nós teríamos um DS2, que seria para nós algo desse tipo, né, vamos colocar assim, dt1 ao quadrado, mais blá blá blá, dt ao quadrado, menos dx1 ao quadrado, menos blá blá blá, vamos colocar aqui, dxs ao quadrado. Eu teria t coordenadas tipo tempo, com a métrica, com assinatura positiva, e S coordenadas tipo espaço, com assinatura negativa. Na verdade, isso é um espaço hiperbólico. Os matemáticos já trabalham com essas variedades, assim, tem uns sinais mais e menos, né? A gente está tentando ligar isso com a física através da propagação do raio luminoso. Claro que no caso do eletromagnetismo, mesmo que eu vá para as dimensões mais altas, eu vou manter sempre uma direção temporal e D-1 direções espaciais. Então, a gente vai trabalhar por eletromagnetismo sempre dessa perspectiva, apesar de que nós sabemos que na física hoje a gente já tem espaço para considerar espaços com mais direção temporal, mais direções temporais. Por exemplo, né, um trabalho aí conhecido, aí sobretudo da gravitação, é que em espaços-tempo, onde nós temos campos gravitacionais muito intensos, né, nas vizinhanças, por exemplo, de estrelas supernovas, nós temos aquilo que se chama uma transição de assinatura. Uma transição de assinatura, ela está me dizendo que uma coordenada tipo espaço, de repente uma coordenada tipo espaço, ela pode se transmutar e virar uma coordenada tipo tempo. Estou dizendo isso, por exemplo, eu poderia ter uma situação assim, em que eu tenho dt2, vamos colocar assim, menos dx2, menos dy2, menos dz2. Essa coordenada aqui, dz2, ela vai virar um menos dt2. O menos dt liga ao quadrado, então eu posso botar um menos dt ao quadrado. Então eu posso pensar num espaço agora que é como se eu tivesse dois tempos, duas coordenadas tipo espaço e duas coordenadas tipo tempo. Então eu teria um espaço de Minkowski aqui que seria do tipo M22, um espaço com assinatura, duas direções temporais e duas direções espaciais. O que isso significa? Significa, por exemplo, escrever as leis as equações de Maxwell nessa métrica, significa fazer uma mecânica, tenha o tempo correto de evolução temporal, aonde é que o meu sistema evolui nesse tempo. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida no modelo. Então, o que eu estou só querendo dizer é que não é fora de propósito na física a gente hoje trabalhar com espaços que tenham dimensões temporais extras. Tem um trabalho interessante que foi publicado, um trabalho de um autor que eu tenho referência, foi publicado há uns poucos anos atrás. Ele trabalha exatamente com algumas situações físicas em que é
razoável a gente pensar na existência de coordenadas temporais extra. Na própria teoria de cordas, né, se a gente olhar, não estou querendo levar vocês para essa viagem, mas estou só querendo motivar, que na teoria de cordas, por exemplo, se nós considerarmos cordas com uma certa estrutura de supersimetria, a gente ganha uma teoria por trás da teoria de cordas que tem um suporte, né, num espaço-tempo desse tipo. Espaço-tempo com duas direções temporais e duas dimensões espaciais. Esse espaço-tempo aqui se chama espaço de Atiyah-Ward. Eles ficaram bem populares aí na literatura da teoria de cordas nos anos 90. Houve bastante atividade em fazer, discutir alguns aspectos físicos nesse espaço aqui. Nós trabalhamos aqui no grupo, fizemos até algumas teses, dissertação, tese, e, por exemplo, mais recentemente a gente voltou a usar esse resultado para estudar o grafeno. A gente mostrou, quer dizer, a gente tem tentado estudar aí, a gente já fez um trabalho, agora está tentando submetendo outro trabalho aqui, em que a gente mostra que a eletrodinâmica que descreve o grafeno em 3, que é um material planar, que tem uma eletrodinâmica de 2 mais 1 dimensões, uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais, ela pode ser obtida. A gente observou que alguns aspectos que são novos no grafeno, na física do grafeno, eles podem ser compreendidos se a gente imaginar que esse grafeno, que é um material em umas 2 dimensões, ele é a redução dimensional, como eu já expliquei para vocês como fazer aqui na sala, de uma dimensão extra. Como se eu tivesse um espaço com 2 dimensões temporais, 2 dimensões espaciais. Nós definimos uma eletrodinâmica aqui, e definimos a equação de Dirac aqui, e fazemos uma redução dimensional para obter a física em umas 2 dimensões. A gente obtém um tipo interessante de TED, que foi discutido também nos anos 90, que é chamada TED Tal 3, que está associada com a introdução de fótons massivos e a massa sem violar a paridade em 3 dimensões. O problema em 3 dimensões, umas 2, é que ao colocar massa, por exemplo, para a matéria, o elétron, a massa do elétron em 3 dimensões, ela quebra a paridade. E nós não temos exemplos de materiais supercondutores com quebra de paridade. Então a ideia era rever uma eletrodinâmica que não tivesse esse problema. E o que a gente entendeu é que a eletrodinâmica em 3 dimensões que não tem esse problema, ela pode ser obtida de uma eletrodinâmica em 2 dimensões temporais e 2 dimensões espaciais. Eu estou só querendo motivar vocês de que, se vocês virem trabalhos ou com mais dimensões temporais, não é pura viagem. Pode ter um significado. Nem sempre tem. Você pode pegar um trabalho que seja meramente exploratório do ponto de vista matemático, botar tantas direções temporais e tantas espaciais. Mas muitas vezes tem sistemas físicos que a gente consegue entender a física deles com uma dimensão espaço-temporal apenas, imaginando que esse sistema ele pode ser o resultado de uma redução dimensional de um espaço mais alto onde haja mais direções de coordenadas, certo? Então, o máximo que a gente puder aqui, a gente vai trabalhar também com espaços-tempo, deixando um pouco em aberto o número de dimensões temporais e o número de dimensões temporais e espaciais. Claro que para falar do eletromagnetismo, né, falar das equações de Mach, do eletromagnetismo corrente, a gente vai ter que trabalhar com uma direção temporal e 3 dimensões espaciais. Então, muitas vezes a gente vai estar falando do espaço Minkowski M13. Esse espaço aqui, né, M13, que é o espaço, vamos dizer, é o espaço Minkowski mais popular, que é o das 4 dimensões. Agora, é interessante também considerar o espaço de Minkowski para matéria condensada, por exemplo, 1 mais 1 dimensões, 1 mais 2 dimensões. Também são espaços interessantes, são dimensões mais baixas, né? Dimensões planar, dimensão linear, dimensão planar, ou podemos considerar também esse espaço M23, M22. Então, e existem outros tipos de espaço de Minkowski também, mas vamos ficar mais desses aqui e fazer referência, por exemplo, algumas vezes. Eu até vou começar com esse aqui para a gente fazer um experimento, assim, experimentozinho teórico.
um tratamento teórico só para abrir um pouco o caminho para que quando a gente for generalizar. Suponhamos que a gente esteja, então, num espaço-tempo, uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Então, o nosso vetor de posição nesse espaço bidimensional vai ter uma dimensão temporal, uma coordenada de tipo tempo e uma coordenada de tipo espaço. O nosso elemento de I, então, vai ser o dx, né, vou colocar assim, transposto a matriz métrica eta e o dx. Né? Isso aqui dá para nós exatamente C2. T2 menos dx2. Onde a nossa métrica aqui é a métrica 1. 0, 0. Menos 1. Essa é a nossa métrica. Então, isso aí seria um espaço de Minkowski bidimensional. Estou fazendo, então, como a gente faz? Relatividade restrita em uma dimensão, tem apenas uma dimensão espacial. Então, o que nós queremos agora é saber, né, que quando a gente fala, está no espaço tipo euclidiano, a gente tem uma métrica aqui no fundo, né? Tem uma métrica, imagina que eu estou no espaço tipo euclidiano, só para a gente fazer aqui o confronto. Eu estou no espaço euclidiano n-dimensional, nós temos uma métrica G. O que a métrica faz para nós? O que é uma métrica para nós? A métrica para nós é isso aqui, tá? Eu tenho um vetor, esse vetor seja expandido numa base de vetores linearmente independentes. Então, esse I aqui, quer dizer, esse aqui está designando o vetor. Eu tenho N vetores, né, linearmente independentes. Eu tenho, e essas aqui são as coordenadas, né? As projeções ao longo desse vetor. Não necessariamente essa base é ortonormal. Essa base, para mim, simplesmente é uma base de vetores linearmente independentes. Não precisam ser vetores nem normalizados a um e nem ortogonais entre si. E eu estou expandindo também o vetor V nessa mesma base. Dois vetores distintos. Se eu for fazer o produto escalar entre eles, né, então nós vamos ter o I, vetor de base, e aí escalar VJ com J. Então esses vetores de base, só vamos colocar esses vetores de base, são baixinhos, só para indicar que são os vetores de base. Então é claro, o produto escalar é linear, essa componente aqui passa para cá, então isso aqui vai dar para nós o I VJ. E aí, GJ, essa matriz GJ que aparece aqui, ela vai ser, eu vou construir essa matriz como sendo a ilésima linha dessa matriz vai ser o produto escalar dele. Os elementos dessa matriz vão ser os produtos escalares entre os vetores de base. Claro que se esses vetores forem todos ortogonais entre si e normalizados a 1, claro, se a base for ortonormal, isso aqui é o próprio delta de Kronecker. Se a base for ortonormal, cada vetor é ortogonal a todos os demais e cada um deles tem norma 1. Então, o produto escalar de dois vetores de base vai ser isso aqui, delta J, se a base for ortonormal. Mas se a base não for ortonormal, eu vou ter produtos escalar quaisquer, que é o que está acontecendo aqui. Mas então eu posso fazer o produto escalar, desde que eu conheça os produtos escalares dos vetores de base, eu conheço a métrica. Então, se eu conhecer os produtos escalares dos vetores de base, eu tiro o produto escalar de dois vetores quaisquer. Vai ser o transposto, a métrica G e D. Então, fazendo isso, né, quer dizer, criando essa métrica, que está medindo, na verdade, os ângulos, a noção de ângulos e de comprimentos dos vetores de base, eu posso, imediatamente, eu estendo isso aqui para quaisquer vetores. Então, eu tenho uma métrica. E o que significa uma isometria? O que significa? Eu posso fazer, a pergunta é, se eu fizer mudanças agora de sistema de referência, eu vou mudar a base, posso fazer uma rotação nessa base? Posso mudar, fazer uma mudança, né, nos vetores de base, mudar de coordenada, mudar de sistema de coordenada, né, ou mudar, fazer uma, por exemplo, vamos pensar na seguinte situação, eu faço uma rotação do sistema de coordenadas. Então, se a gente faz uma rotação do sistema de coordenadas, né, a gente vai estar mudando esses vetores, né, a gente vai estar trabalhando agora com vetores de base, em vez de ser epsilon i, eles vão ser vetores de base epsilon i. Estou rodando o sistema de eixos. Tá? Então, vamos dizer aqui, o nosso produto escalar, então, quer dizer, o meu vetor U agora vai ter coordenadas U e linha, essa base aqui.
meu vetor V vai ter essas coordenadas na mesma base. Claro, isso aqui, o vetor é o mesmo, isso aqui é o mesmo vetor escrito em dois sistemas distintos. No sistema original e no sistema depois que eu fiz a rotação, passei por uma outra base, fiz uma mudança de base. Então, a gente vai querer, o que a gente espera é que se eu faço uma rotação no sistema de esse, eu simplesmente passo de um sistema de vetores para outro sistema de vetores, o produto escalar e a métrica, né, ele fica invariante. A gente espera que isso aqui seja a invariância. É isso aqui que a gente chama de isometria. Isso significa, então, que ao fazer essa transformação, isso basicamente está significando que as coordenadas dos vetores, do vetor U, no novo sistema, vai ser uma matriz, né, R e J, o J, e as coordenadas V ali também. Então, essa matriz R e J, eu estou agora conectando, né, as coordenadas no sistema antigo, as coordenadas no sistema novo, através dessa matriz aqui. Então, essa matriz aqui está fazendo essa passagem aqui. Então, o nosso produto escalar, quer dizer, o linha escalar com linha, pode escrever isso aqui para nós, vai ser o linha transposto. A potência aqui vai ser o transposto, R transposto, G. Então, se nós queremos que esse produto escalar seja invariante, nós estamos falando então de transformações que vão deixar a métrica invariante. Eu vou fazer uma rotação dos eixos, a gente faz uma rotação dos eixos, os ângulos relativos não mudam e os comprimentos dos vetores também não mudam. Então, essa relação aqui, né, essa transformação aqui, a mudança, né, a transformação a mudança de referencial, ela deve ser tal que deixe a métrica invariante. Por deixar a métrica invariante, a métrica permanece a mesma, a gente chama isso aqui de isometrias. São as transformações de coordenadas que eu posso fazer que deixam a métrica que eu tenho em certo espaço invariante. Esse é o conceito de isometria. Então, eu posso perguntar quais são as isometrias de uma certa métrica. Por exemplo, se eu estou agora voltando, então isso aqui é a métrica, é um espaço genérico. O conceito de isometria é isso, é uma transformação, é uma mudança de base que deixa a métrica invariante. Se eu quero deixar a métrica invariante, automaticamente o produto escalar vai ficar invariante. No final de tudo, então, isso aqui vai ficar o escalar dele. Então, a isometria ela não vai mudar os produtos escalares, ela não vai mudar nem os ângulos, nem os comprimentos dos vetores. Então, isso é a minha isometria. Agora, eu posso dar a métrica que eu quiser. Né? Por exemplo, se nós dermos a métrica, se a nossa métrica for a própria matriz de identidade, como é o caso, quando a gente seleciona uma base ortonormal num espaço euclidiano, quando eu pego uma base ortonormal num espaço euclidiano, a métrica é tudo 1. Então, essa transformação vai ser, a isometria vai ser isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui se eu estou no espaço euclidiano de n dimensões, né? E escolho uma base ortonormal, a isometria dessa métrica vão ser as matrizes do grupo ON. Eu tenho matrizes N por N, que são ortogonais. Então, isso aqui, qualquer transformação de ON está dentro desse esquema, deixa essa métrica invariante. Então, a isometria seria o ON. Agora, eu posso perguntar, e se eu estiver nesse espaço de Minkowski bidimensional? Esse espaço de Minkowski aqui, a minha métrica é 1 menos 1. Então, eu quero saber, será que eu posso encontrar uma transformação R, tal, que R transposto eta R seja igual a R? Isso aqui, estou perguntando, qual é o conjunto mais geral de transformações que eu posso escolher que deixem essa métrica invariante, ou seja uma isometria do espaço de Minkowski bidimensional. Essa aqui é a questão que eu estou colocando. Primeira observação que a gente pode ver é se essa matriz satisfaz essa propriedade básica, então eu vou procurar, vou querer encontrar as matrizes R mais gerais possível, né? mais gerais possível, que deixa essa métrica invariante. Beleza. Se uma matriz R satisfaz a essa condição, vamos dizer que eu pego uma matriz R que satisfaça essa condição.
e pega uma outra matriz S que também satisfaça essa condição. Se eu pegar o produto RS, basta a gente ver. Então o transposto vai ficar S é transposto, R é transposto. Mas R transposto, eta, R é eta. Aí S transposto, eta, S também é eta. Então, essa relação automaticamente é satisfeita se R e S obedecem a essa condição. Então, se R e S são duas isometrias, o produto de duas isometrias é uma outra isometria. Outra questão é, a identidade é uma isometria? Claro, a identidade, se R é igual a matriz identidade, automaticamente, né, é uma isometria, tá? Garantido. Então, R transposto é trivial, né? É tudo 1 vezes zeta vezes 1 é igual a R. E, se uma matriz é uma isometria, automaticamente, observem, o determinante de R ao quadrado, se eu tirar o determinante dessa equação, vai ficar determinante disso, vezes determinante disso, vezes determinante disso, igual a determinante disso. Determinante do transposto é igual ao determinante do original. Então, desse lado aqui eu vou produzir determinante de R ao quadrado vezes determinante de eta. E do lado direito eu vou ter o determinante de eta. Então, a gente tira necessariamente o determinante de R ao quadrado é 1. Então, essa matriz só pode ter determinante mais ou menos 1. Isso é real, né? Então, portanto, essa matriz é inversível. O determinante dela não é zero, então a matriz é inversível. Beleza. Se ela é inversível, então, a pergunta é, será que a inversa dela também é uma isometria? Então, será que a inversa de uma isometria é uma isometria? Então, vamos pegar essa relação. Suponhamos que eu tenho uma isometria genérica. Então, o determinante dessa isometria é mais ou menos essa R. Então, vamos dizer que eu multiplico essa equação à esquerda por R transposto a menos 1, R transposto. Mas aí, vou multiplicar por R transposto a menos 1 aqui, e vou multiplicar por R menos 1 aqui. Então, aqui, claro, vou multiplicar aqui por R transposto a menos 1, e vou multiplicar aqui por R menos 1. Então, estou sanduichando essa equação da isometria entre R transposto a menos 1 e R menos 1. Olha, a gente sabe da álgebra matricial que inverter a transposta é a mesma coisa que transpor a inversa. Essas duas operações comutam. Então, R transposto menos 1 é igual a R menos 1 transposto. Então, eu fico aqui, R menos 1. Agora, fiz isso aqui, né? Então, esse lado aqui, então, isso aqui automaticamente inverte isso. E isso aqui automaticamente inverte. Então, do lado esquerdo eu ganho R. Agora, aqui do lado direito eu tenho R transposto a menos 1. Mas R transposto a menos 1 é a mesma coisa que o R menos 1 transposto. E aqui fica o R, e aqui fica o R menos 1. Então, a gente vê que se a matriz R é uma isometria, a inversa dela satisfaz também a mesmíssima equação que é uma isometria. Então, o inverso da isometria é uma isometria. O produto de duas isometrias é uma isometria. E a identidade é uma isometria. Então, a gente fala do grupo de isometrias. As transformações de isometria formam um grupo. A estrutura algébrica, né, tem essas propriedades de fechamento, identidade e invertibilidade. Elas vão formar um grupo. Então, por isso que a gente fala normalmente do grupo de isometria. Então, o que a gente vai ver daqui a pouquinho é que o grupo de Lorentz ele é uma isometria do espaço de Minkowski. Quando a gente tem um espaço de Minkowski, qualquer espaço que a gente tem, qualquer pessoa que está trabalhando com um certo espaço, eu vou, por exemplo, fazer relatividade geral, eu vou para um espaço com uma certa métrica, eu pergunto, quais são as isometrias dessa métrica? Se eu estou no espaço diante de Sitter, quais são as isometrias do espaço diante de Sitter? Se eu estou no espaço de De Sitter, quais são as isometrias do espaço de De Sitter? Se eu estou no espaço de Calabi-Yau, quais são as isometrias do espaço de Calabi-Yau? A primeira coisa que em física a gente tem que fazer é, para fazer física, eu tenho que definir um espaço. Meu espaço é o quê? O espaço euclidiano é um espaço complexo, né? Se eu estou falando teoria espinorial, se eu estou trabalhando com espinores, né, fazendo teoria mecânica quântica para espin meio, eu vou trabalhar meu espaço de coordenadas é o espaço euclidiano, x, y, z e o tempo t.
Mas o espaço das minhas funções de onda é um espaço esquinorial, é um espaço complexo bidimensional, no caso 2,5. Então a gente precisa sempre definir o espaço que a gente está falando. Em cada espaço tem uma isometria. Por que a isometria é importante? Porque a isometria deixa a métrica invariante, é aquilo que deixa o nosso conceito de medida invariante. Então, isso aqui é geral, para qualquer, não vale só para duas dimensões, não. Isso aqui, se eu tiver essa relação aqui valendo, isso aqui vale uma métrica G. Então, ao dizer que as isometrias formam um grupo, isso é genérico. Qualquer métrica que eu tiver e eu estudar as isometrias dessa métrica, as isometrias dessa métrica vão satisfazer os requisitos de formar um grupo. Tá? Botei o eta aqui só porque eu estava na onda aí das duas dimensões, mas isso aqui é genérico. Tá? Então, a propriedade das isometrias é genérica. Inclusive, aqui é determinante de G e determinante de G. Não precisa ser o eta. De qualquer maneira, se cancela. Bom, então, só fazer uma pergunta mais um pouquinho específica. Vamos pensar aqui no espaço de Minkowski. Então, agora, bidimensional. Eu poderia perguntar a vocês, por que, em geral, a gente não trabalha com métricas que não sejam a identidade? No espaço euclidiano, n-dimensional, eu poderia pegar uma métrica G e J qualquer, onde essa métrica G e J é uma matriz constituída pelos produtos escalares dos vetores de base. Eu pego todos os produtos escalares e formo essa matriz métrica. Muito bem. Só que essa matriz é simétrica e real. Toda matriz simétrica e real pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, vai existir uma transformação ortogonal, R transposto G, R, que vai me levar a uma métrica G diagonal. Vou poder diagonalizar essa métrica. Eu vou ficar com tudo na diagonal. Alfa, beta, gama, blá, 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 tudo zero aqui. Bom, essa matriz aqui, então eu posso agora redefinir, eu posso redefinir essa métrica, ao mesmo tempo eu posso normalizar. Depois, o que eu estou fazendo ao diagonalizar isso? Eu estou ortogonalizando os vetores de base. A gente usa aquele chamado método de Gram-Schmidt. É o método de Gram-Schmidt que permite passar de uma base qualquer, epsilon, de uma base, passo de uma base qualquer de vetores epsilon para uma base de vetores ortogonais. Vamos chamar esses vetores ortogonais de epsilon. Eu ortogonalizei a base, pelo método Gram-Schmidt. A gente vai fazendo aquela ortogonalização paulatina. E depois eu posso normalizar os vetores de base. Então, claro, no espaço euclidiano n-dimensional, a gente pode sempre trabalhar com uma base que seja diagonal. Uma base que seja ortogonal e ortonormal. Então a gente nunca se preocupa muito com as isometrias, porque automaticamente a métrica nossa é a identidade. No espaço euclidiano, o que a gente faz é trabalhar com uma base ortonormal e associar essa métrica aqui à identidade. E os vetores de base aqui nada mais são do que os vetores de base ortonormais. Agora, no espaço de Minkowski, eu estou numa situação em que eu tenho mais 1 e menos 1. Então já está diagonalizado, já está de uma certa maneira, eu estou normalizado. Eu tenho a métrica que nós temos aqui é 1 menos 1. 0, 0, 1. Então vamos procurar quem é o grupo de isometria dessa métrica. R transposto, eta R, igual a eta. Esse grupo aqui, então nós já temos que é um grupo, ele é um grupo. Em analogia ao grupo N, nós dizemos que esse grupo aqui é o grupo O11. É o grupo de todas as transformações tipo ortogonal que deixa invariante a métrica em uma direção temporal e uma direção espacial. Não é exatamente ortogonal por causa disso, porque se eu tirar, por exemplo, R a menos 1, que eu vou ter R transposto vezes eta igual a eta vezes R a menos 1. Suponhamos que eu multiplique essa matriz aqui, à esquerda, à direita, por R menos 1 por R menos 1. Essa matriz eta aqui, ela tem quadrado igual a 1. Então, se eu multiplicar a direita por eta e a direita por eta, eta 2 é 1. Então, a gente tem que R transposto vai ser eta, R menos 1 eta. Mas isso aqui é diferente de R menos 1. Então, é uma matriz genérica, isso aqui não necessariamente comuta, então essa matriz aqui é diferente de R menos 1. Então a matriz não é ortogonal.
ela é chamada pseudo-ortogonal. Ela é ortogonal nesse sentido, no sentido que o transposto está ligado com R-1, mas por meio dessa relação aqui. Então, isso que define para nós uma chamada relação de pseudo-ortogonalidade. Certo? Então, nós chamamos de pseudo-ortogonalidade. Bom, então se eu pegar uma matriz que satisfaz essa condição, essa é outra coisa, essa matriz aqui, essa matriz O com 1, essa matriz R, né, do nosso grupo pseudo-ortogonal, ela tem determinante igual a mais ou menos 1. Né, basta tirar o determinante de ambos os lados, o determinante de eta ou o determinante de eta dá determinante igual a mais ou menos 1. Se eu multiplicar duas matrizes que tem um determinante igual a menos 1, se eu pegar uma matriz R com determinante menos 1 e pegar uma matriz S também com determinante menos 1, tudo bem, elas estão dentro dessa categoria, mas o produto delas passa a ter determinante 1. Então, se nesse espaço aqui, nesse conjunto aqui que eu chamo de O com 1, de todas as transformações pseudo-ortogonais, bidimensionais, né, eu vou ter um setor de matrizes com determinante 1 e um setor de matrizes com determinante menos 1. Tem duas categorias de matrizes que eu separo pelo determinante. Se eu multiplicar qualquer elemento aqui dentro, eu fico aqui dentro. A identidade está aqui dentro. O inverso de uma matriz com determinante 1 é também uma matriz com determinante 1. Então, esse setor aqui forma um grupo. Ao passo que esse setor aqui não tem a capacidade de sozinho ser um grupo, porque se eu multiplicar duas matrizes com determinante menos 1, eu saio daqui e venho para cá. Então, nós vamos considerar para nós, né, a gente trabalha então com um subgrupo desse grupo, olha, O com 1. A gente trabalha então com um subgrupo SO com 1, que é um subgrupo, né, é um setor de O1, é o setor de determinante 1. Então, essas matrizes aqui, além de elas serem a isometria, né, elas têm uma propriedade a mais. Eu estou restrito ao setor de determinante mais 1. Então é isso aqui que a gente vai tomar. Isso aqui que é o nosso grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz ele vai ter sempre essa característica. Ele vai ser um grupo, que nós vamos generalizar para dimensões mais altas. Ele vai ser um grupo que vai ser isometria de um espaço de Minkowski, tantas dimensões temporais, tantas espaciais, mas o determinante dele vai ser tomado sempre igual a mais 1, para poder formar aquele subgrupo. Então, é isso para nós que vai ser, no final de tudo, o grupo de Lorentz. Então, vamos tentar ver o que é esse grupo de Lorentz, aqui em duas dimensões, no tempo e no espaço. Vamos agora nos fixar nessa propriedade. Aqui vamos nos fixar nessa propriedade. Olha só, matriz R. Então, para nós, eu não sei quem é a matriz R. Vou colocar uma matriz genérica. Alfa, vamos chamar de ABCD, uma matriz A, B, C, D. Então, essa aqui é a minha matriz R. Qual é a propriedade dela? Ela está fazendo esse trabalho para mim. R transposto, eta, R, é igual a eta. Então, nós já vimos que essa relação aqui, se eu fizer ela vai dar para nós que o R a menos 1, né? A gente acabou de operar ainda agora em cima disso, a gente multiplica essa matriz aqui, a gente acabou fazendo assim de outra forma. Vamos botar aqui aquela relação, né? Vamos pegar como botar aqui R transposto. A gente tinha visto isso aqui, vamos aproveitar aquela relação. R transposto eu multiplicava aqui por R a menos 1. Multiplicava aqui por R menos 1 e multiplicava aqui por R menos 1. Esse R caía fora e foi esse R menos 1. E depois multiplicava por eta aqui e por eta aqui. Eta ao quadrado aqui ficava 1 e aqui ficava... Então, é a relação de pseudo-ortogonalidade. Então, quem é o transposto dessa matriz? O transposto dessa matriz é A, C, B, D. Mas quem é a inversa dessa matriz?
Já sei que essa matriz tem determinante 1, né? Já sabe que essa matriz, naturalmente, a gente nós já estamos restritos a esse conjunto de matrizes. Tem determinante, são as matrizes pseudo-ortogonais, mas com determinante 1. Então, tá, o inverso dessa matriz é menos 1, para eu inverter essa matriz, isso vai ser 1 sobre o determinante, 1 sobre o AD, menos BC, e multiplica D, tá? Menos B, menos C. Isso, tá? AD menos BC, dá 1, menos AD mais AD, CD menos DC, menos CB mais AD. Tá? Mas como o determinante é 1, isso aqui para nós não conta. Então, nós temos uma matriz para nós, né? A nossa matriz tem essa propriedade. Propriedade dessa matriz aqui, então. Então a gente tem R transposto, olha isso aqui, então. A, C, BD vai ser igual a eta, que é 1, 0, 0, menos 1. E aí a matriz R é menos 1, que é D menos B, menos C, tá? Vezes o eta. Com isso a gente vai fixar qual é a estrutura, quais são todas as restrições que a condição de pseudo-ortogonalidade coloca em cima da minha matriz. Então essa relação aqui, esse produtinho aqui, dá para nós D menos C menos A, certo? D menos B bate no menos 1, tá certo? Menos C fica menos C e menos A. E agora, multiplicando de novo, né? Vou matriz lá na frente. A gente vai ter D, e aí C, e aí A. Então, no final de tudo, a gente simplesmente tira que A é igual a D e que B é igual a C. Então, essa matriz aqui, A, B, D, A, automaticamente é uma matriz pseudo-ortogonal. Ela satisfaz essa relação. Vamos usar agora a condição de que ela tem determinante 1. O determinante dela é A2 menos B2. Isso aqui é igual a 1. Está usando essa condição, né? A gente usou aqui, ó. Que é a dele, porque ela tem essa propriedade. O determinante dela é 1. Estamos trabalhando com essa propriedade. Então, eu tenho uma matriz que é muito parecida com a matriz ortogonal. Só que no grupo ortogonal, se fosse o grupo SO2, eu teria B menos B. Se a gente fizesse o mesmo exercício do grupo SO2, eu vou pegar uma matriz 2 por 2, A, B, C, D. Só que se a matriz for SO2, isso aqui é identidade, isso aqui é identidade, ela é ortogonal. Então, a matriz sendo ortogonal, se essa aqui é a minha matriz R, essa matriz R, vamos dizer, pertence a SO2. É uma matriz ortogonal. Então, transposto dela, A, C, B, D. Transposto dela vai ser igual ao seu inverso, porque ela é ortogonal. Então, vai ser igual à sua inversa. Isso aqui não tem, vai ficar D menos C menos B, inverso dela, menos C, A. Então, a gente tira daqui que A é igual a D, D é igual a A. Então, tiramos de novo. A é igual a D. Só que a diferença agora é que a gente tira que C é igual a menos B, ou B é igual a menos C. A gente tira um sinal menos aqui. Então, se essa matriz for O2, SO2, ela vai ser A, B, menos B, A. Também, se ela é SO2, o determinante é 1. Então, A2 mais B2 é igual a 1. E aí a gente ganha aquela matriz, ó, cosseno, seno, menos seno, cosseno. Né? Então, o A a gente toma igual ao cosseno, o B igual a seno, então a gente ganha a matriz ortogonal. Aqui, eu não tenho relação trigonométrica, mas eu tenho uma relação hiperbólica. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Então, a minha matriz SO mais geral possível, ela vai ter essa estrutura. Deixa eu apagar aqui.
Então, a minha matriz SO, ó, não estou fazendo nada de relatividade restrita, não. Eu estou falando o seguinte, eu tenho um espaço hiperbólico. Um espaço hiperbólico com uma direção temporal e uma direção espacial. Esse espaço hiperbólico é um espaço que eu estou chamando de espaço de Minkowski. Uma direção temporal e uma direção espacial. Esse é o meu espaço hiperbólico. E aí nós vimos que as isometrias, a métrica desse espaço é 1, 0, 0, menos 1. Pegamos as isometrias dessa métrica. As isometrias dessa métrica, uma propriedade restritiva, de que as isometrias satisfazem essa relação, que é a relação de pseudo-ortogonalidade, e, ao mesmo tempo, relação de ser especial, determinante é igual a mais 1. Esse aqui é meu grupo SO11. O que é o grupo SO11? Então, é o grupo de matrizes 2 por 2, que deixam invariante uma métrica, um tempo com uma direção mais e uma direção menos, ortogonal nesse sentido, quer dizer, a ortogonalidade no sentido da pseudo-ortogonalidade, e a matriz especial no sentido de que ela tem determinante. É mais um ou menos um, nesse caso. A gente escolheu mais um para poder formar um grupo. Então, a nossa matriz R tem essa propriedade. Eu posso sempre escrever ela como sendo o cosseno hiperbólico de um certo objeto xi, de um certo real xi, seno hiperbólico de xi, menos seno hiperbólico de xi, cosseno hiperbólico de xi. Então, isso aqui me garante que essa relação sempre satisfaz essas duas condições para qualquer xi real. Xi é real. No caso do SO2, eu teria seno ao quadrado de θ, eu teria cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Θ precisa ser um ângulo, então θ tem de 0 e 2π. Eu só posso pegar, né? Estou pegando o cosseno de ângulo. Aqui não, xi é real. Meu espaço de parâmetros aqui, essa matriz, então, R, ela é parametrizada por um parâmetro xi que é ilimitado. Esse parâmetro, qualquer número real, quer dizer, o seno hiperbólico, né, e o cosseno hiperbólico existem. O cosseno hiperbólico é sempre maior do que 1, o seno hiperbólico não está aqui. Então, tem cosseno hiperbólico é fundido para todo valor de xi. Não tem restrição sobre o xi. Ou seja, o espaço de parâmetros dessa matriz, essa matriz é parametrizada por um número real que não é compacto. Ele vai de menos a mais infinito. Muito bem, então isso é um espaço hiperbólico. Então nós tiramos a estrutura do que é o grupo de isometria desse espaço hiperbólico. Nesse espaço hiperbólico 1 menos 1, a gente sabe que o grupo de isometria, sendo o grupo SO11, qualquer matriz de SO11 vai ter aquela característica. Isso é pura álgebra linear. Então, qualquer matriz R de xi, com aquelas características ali, anteriores ali, essa matriz aqui pertence, né, ao nosso grupo SO11. Muito bem. Agora, álgebra linear. Não sei quem é a coordenada 1, não sei quem é a coordenada 2. Estou sabendo, para mim, isso tudo está acontecendo nesse espaço aqui. Dx1 ao quadrado menos dx2 ao quadrado. Duas coordenadas reais, né, numa relação hiperbólica. Esse é o meu espaço. Agora, se nós associarmos, né, essa coordenada aqui como sendo CT e essa coordenada aqui como sendo X, agora eu estou particularizando, agora eu estou falando realmente de um espaço-tempo cuja métrica é ditada pela propagação da onda eletromagnética. Então aqui agora eu estou fixando, quer dizer, a física, vamos colocar aqui nós estamos falando da física das ondas eletromagnéticas. Ou não, física, vamos dizer assim, nem a física, vamos colocar assim, a propagação. Eu estou usando como padrão aqui a propagação das ondas eletromagnéticas, de radiação eletromagnética. Então agora eu vou fazer uma interpretação física. Vou pegar esse espaço hiperbólico, para mim agora tem nome. Ele vai ter uma coordenada temporal, que é CT, e vai ter uma coordenada espacial, que é X. E se DS2 for 0, nós estamos falando exatamente da propagação, vamos dizer, da radiação eletromagnética, propagação da luz, o raio luminoso, né?
é a radiação eletromagnética do vácuo. Então isso, agora eu estou fazendo uma associação física. Então até aqui é o mero espaço hiperbólico lá da álgebra linear. Agora eu digo, não, mas eu posso colocar uma física ali. Se o x1 for uma coordenada temporal vezes o c, e o x2 for uma coordenada espacial, e essa condição aqui está me descrevendo exatamente a propagação da radiação eletromagnética nesse espaço, né, unidimensional. Então, vamos ver o que isso está querendo me dizer. Como é que essas transformações atuam nas coordenadas do espaço e do tempo. Vamos lá, fazer o seguinte. Então, se eu fizer essa transformação, se eu fizer uma transformação, a isometria, ela faz isso, ela atua agora nas coordenadas. Quando eu fizer uma mudança, né, nos eixos coordenados, vai passar para coordenadas T' e X', que vão ser a matriz X atuando em CTX. Né? O que eu estou fazendo com isso? Estou dizendo com isso que esse vetor aqui, X', né, X' transposto vezes a métrica vezes X' é igual a X transposto vezes a métrica vezes X. Por quê? Porque aqui vai aparecer um R transposto, eta R. R transposto, eta R é igual a eta. Então, isso aqui está, essa relação está satisfeita. A isometria está, né, como a gente não precisa nem checar isso, já era óbvio, eu estou só reafirmando para vocês que a isometria está aqui. Isso aqui seria, nesse espaço com essa métrica, seria a norma desse vetor ao quadrado, igual a norma desse vetor ao quadrado. O que isso aqui significa para nós? Isso aqui significa para nós que CT' vai ser cosseno hiperbólico de Xi, CT, mais seno hiperbólico de Xi, vezes X. Vamos fazer o seguinte, nada muda, se eu pegar cosseno, a gente fez essa parametrização, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, menos seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, né? Bom, então vamos deixar assim. Se eu tivesse sinal menos, não vai precisar nem mexer. Beleza. Então ficou isso aqui só. E aí a outra transformação está me dizendo o seguinte, X' é seno hiperbólico do Xi, CT, mais cosseno hiperbólico do Xi, vezes X. Então, nós estamos tentando ver agora qual é a relação entre esse parâmetro Xi e o que está acontecendo no espaço-tempo. Então, vamos fatorar aqui esse cosseno hiperbólico. Então, eu tenho CT' vai ser cosseno hiperbólico de Xi vezes CT mais tangente hiperbólica de Xi vezes X. Que X' vai ser cosseno hiperbólico de Xi tangente hiperbólico de Xi vezes CT mais X. Lembrando que o cosseno hiperbólico é sempre maior ou igual a 1 e a tangente hiperbólica é sempre menor, em módulo é sempre menor do que 1. Se lembrar lá do cosseno hiperbólico, está no denominador, ele é sempre maior do que o cosseno hiperbólico, é sempre maior do que o seno hiperbólico. Lembrar lá do gráfico 15, né, da função tangente hiperbólica. Né? Tangente hiperbólica de Xi versus Xi. Ela vem de menos 1 assintoticamente, passa pela origem e vai mais assintoticamente. Então, esse parâmetro aqui, essa tangente hiperbólica que está aparecendo aqui, ela tem módulo sempre entre menos 1 e mais 1. E esse cosseno hiperbólico aqui é sempre maior do que 1. Deixa eu apagar isso aqui, só aparece aqui rapidinho. Então a gente pode associar, quer dizer, vamos associar essa tangente hiperbólica a um valor que eu vou chamar aqui de menos beta. Está entre menos 1 e mais 1. Então, posso colocar beta, menos beta? Então, o importante é que tem menos 1 menor do que beta, menor do que 1. Qual é a relação? Né? Se a tangente hiperbólica é beta, significa que o
seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico é beta. Mas o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado é 1. O cosseno hiperbólico ao quadrado menos beta 2 cosseno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Então, o cosseno hiperbólico ao quadrado é 1 mais 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado é 1 sobre 1 menos beta 2, né? Ou seja, o cosseno hiperbólico é sempre positivo, então eu posso tirar a raiz daqui sempre a funcional máxima. O cosseno hiperbólico é sempre maior do que 1. Então, esse número aqui eu posso acabar escrevendo dessa forma. Sec igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2. Estou só por enquanto dando outros nomes aos parâmetros, né? Aqui vai ficar um beta x. E agora esse x' aqui também é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2. E aqui é x mais beta c. Então, a gente começa a ver o seguinte: se esse beta é um parâmetro sempre menor do que 1, e eu estou discutindo uma física cuja velocidade máxima de sinalização é c, eu posso reparametrizar esse parâmetro beta dizendo que eu posso botar o sinal menos, se quiser, é questão meramente só de andar para a direita ou para a esquerda, mas eu poderia inclusive fazer isso aqui, ó. Esse beta aqui tem uma dimensão de velocidade adimensional, ele vai medir. Eu posso remandar a interpretação desse parâmetro beta para alguma fração da velocidade da luz. Por quê? De qualquer maneira, esse número aqui tem sempre um módulo entre menos 1 e mais 1. Ele bate direitinho com essa tangente hiperbólica. E aqui a gente vê que, se eu fizer isso assim, né, se eu fizer essa transformação assim, eu vou ter que telinha, vamos chamar esse parâmetro agora aqui só de gama, né, esse raiz para não ficar carregando, então você vai ficar telinha, vai ser gama, vamos dividir tudo por c, dividido por c, dividido por c, dividido por c. Então, telinha vai ser gama t mais v sobre c2x. E x' vai ser gama x mais, aqui o v sobre c vai cancelar, mais vt, que a gente reconhece aqui como sendo exatamente uma transformação de Lorentz. Só que, o padrão da transformação de Lorentz é pensar que o referencial x' está se movendo para a direita com velocidade v em relação ao referencial tx. Aí isso faz com que aqui fique menos x menos vt. Olha só, nada me impede de dizer que beta, como beta é uma tangente hiperbólica, que está entre menos 1 e mais 1, nada me impede de colocar esse sinal menos aqui, que eu não perdi nada, continua sendo entre menos 1 e mais 1. Então você toma esse beta aqui como sendo menos v, você vai ficar assim. Que é exatamente o que nós conhecemos como sendo uma transformação de Lorentz, um boost de Lorentz ao longo da direção x. Então a gente encontra, qual é a interpretação que a gente vê? O grupo de Lorentz nada mais é, as transformações de Lorentz nada mais são do que uma isometria da métrica de Minkowski. Isso aí vai se perpetuar para todas as dimensões, como a gente vai ver. Eu estou só fazendo um exemplo muito simples para a gente ver que se nós não soubéssemos relatividade especial, mas soubéssemos, né, olhar apenas, né, para as isometrias do espaço-tempo, então se eu pego um espaço-tempo hiperbólico, nessa condição que eu peguei, com uma direção mais 1, né, que é o dx1 ao quadrado, menos o dx2 ao quadrado, estudo as isometrias desse espaço, eu posso sempre trazer as isometrias desse espaço para essa forma aqui. E aí eu posso interpretar, V é alguma coisa que é sempre menor do que C. A relatividade especial nos dá a velocidade máxima de sinalização, que é c. E aí eu posso sempre imaginar que o parâmetro beta é uma velocidade, uma fração, é a fração de uma certa velocidade em relação à velocidade da luz. Então, as transformações de Lorentz, elas surgem naturalmente como sendo elementos do grupo SO1. Então, o grupo SO1, ele se revela naturalmente as transformações de Lorentz, desde que nós interpretamos o parâmetro psi. Então, quem é psi? A tangente hiperbólica de psi é o beta, que é menos v sobre c. Então, psi para nós é menos arco tangente hiperbólica v sobre c. Então, a relação, quer dizer, isso aqui é pura
Isso aqui é por álgebra linear. Agora, aqui eu estou dando um atributo físico. Eu estou dizendo que aquele parâmetro psi do grupo de isometria, ele está ligado a uma velocidade relativa entre dois observadores. Agora eu estou fixando uma interpretação física para esse parâmetro. A relação é por esse arco tangente aqui. Então, o psi, então a gente vê que essa velocidade é sempre menor do que c em módulo, mas esse parâmetro aqui, o arco tangente, o arco tangente hiperbólico, então de um número que está sempre entre menos 1 e mais 1. É o arco tangente. Se a tangente hiperbólica de xi está entre menos 1 e mais 1, o arco tangente hiperbólico de xi, ele é um número real. Esse xi aqui é ilimitado. Então, por isso que a gente diz que esse grupo é não compacto. Esse xi aqui, diferentemente do grupo de rotação, né, que seria um ângulo de rotação, aqui é um parâmetro real, dessa forma. Então, esse grupo SO1 é um tipo de grupo não compacto. Por quê? Porque o parâmetro, né, que é usado para definir uma transformação genérica de SO1 é um parâmetro que pode correr de menos a mais infinito. Diferentemente do grupo de rotação, onde um parâmetro corre entre 0 e 2 π. Tá? Então, é isso que está por trás do espaço do Minkowski. O espaço do Minkowski é um espaço hiperbólico, só que com mais dimensões. Se eu agora fizer o mesmo, deixa eu dar um intervalo aqui, tá? Se a gente fizer agora o mesmo exercício, um espaço hiperbólico com uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais, aqui, outra coisa que a gente pode observar aqui é o seguinte, que essa matriz R, então a gente escreveu uma coisa desse modo assim, R xi, ficou assim, cosseno hiperbólico de xi, seno hiperbólico de xi, seno hiperbólico de xi, cosseno hiperbólico de xi. Relação importante para nós é que a tangente hiperbólico de xi se definiu como sendo menos d sobre c. O vínculo físico é esse aqui. Então a gente pode. Oi? Continua no meio, eu acho. Oi? Seno na primeira coluna. Não é mais. É menos se fosse rotação. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Isso é a rotação. Justamente o grupo hiperbólico, o grupo é simétrico. Não é antissimétrico. Tá? Por isso eu queria chamar a atenção. Então a gente pode observar assim, que essa matriz aqui pode ser escrita dessa forma. Então, exponencial de si vezes essa matriz aqui, sigma. Quem é essa matriz sigma? A matriz sigma aqui. Essa matriz é 0, 1, 1, 0. Que é a matriz de Lorentz, sigma x, é a matriz de Pauli. Se a gente levar essa matriz ao quadrado, dá identidade. Se a gente levar, claro, essa matriz ao cubo, vai dar ela. Então essa matriz é tal que as potências pares dela, sigma elevado a 2n, vai dar sempre a identidade. E sigma elevado a 2n mais 1 vai dar sempre sigma. Então, é fácil ver que se eu expandir isso aqui em série toda a vida, eu vou ter uma série de si, identidade mais si sigma, mais si ao quadrado sobre 2, identidade, mais si a terceira sobre 3 fatorial, sigma. Então a gente soma toda a parte que é na identidade, vai dar o cosseno hiperbólico de xi. E toda a parte que tem sigma é o seno hiperbólico de xi, ou seja, essa matriz aqui já pode ser escrita dessa forma também. Cosseno hiperbólico de xi vezes a identidade mais seno hiperbólico de xi vezes sigma. É exatamente a relação que a gente conhece com as matrizes de Pauli, né? Aquela matriz de SO2 é cosseno de θ vezes a identidade mais I seno θ matriz de Pauli, né? Vezes escalar θ, né? Só que isso aqui é uma relação para duas dimensões, né? Não é uma relação para 3 dimensões. Então está aqui. Então isso aqui é a estrutura de uma matriz, que é a isometria. Então isso aqui é uma transformação de Lorentz. Basta fazer se satisfazia essa condição aqui, isso aqui automaticamente vira uma transformação de Lorentz. Certo? Então, então a gente vê que ela pode ser, na verdade, exponencia aquela matriz ali através desse objeto aqui. Então, isso aqui é o chamado gerador, a matriz geradora. A partir dessa matriz geradora,
eu gero a transformação genérica de SO1. Então, isso aqui é o gerador de SO1. E isso aqui é a matriz de SO1. Para a relação da álgebra e aqui para o grupo. Sigma não é uma matriz do grupo. Porque sigma não tem determinante igual a 1. Sigma tem determinante igual a menos 1. Ela não pertence ao grupo, pertence à álgebra. Beleza. Então agora só fazer um empurrãozinho para 3 dimensões, para depois a gente entrar. Então se a gente vê agora dimensão, a gente costuma, às vezes, costuma colocar assim, 1 mais 2. Significa que eu estou no espaço de Minkowski, né? Uma dimensão tipo tempo e 2 dimensões tipo espaço. Então, um espaço hiperbólico então, com essas características. Então, vamos dizer que eu esteja fazendo isso. Meu espaço é esse aqui, C2 daqui2, menos dx2, menos dy2. De novo, né, vamos buscar as geometrias. A métrica é, nesse caso, a métrica. Então, é 1 menos 1 menos 1. E esse elemento aqui pode ser colocado então nesse modo, é dx, né? É dx transposto, eta dx. Então, a isometria, tem que deixar isso aqui invariante. Então, eu vou estar agora lidando com essas matrizes. R transposto, agora é uma matriz 3x3, eu vai ter essa propriedade aqui com o meu R. Determinante de R igual a 1. Então, essas matrizes agora, nesse caso, eu vou estar definindo o meu grupo SO 1, 2. Então, são as matrizes pseudo-ortogonais, a pseudo-ortogonalidade vem daqui, e especiais, o determinante é igual. Então, vamos ver qual é a estrutura do grupo de Lorentz em 3 dimensões. Uma dimensão temporal, 2 dimensões espaciais. Então, vamos lá, fazer o mesmo exercício, só que agora a gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos simplificar aqui da pensando o seguinte: essa matriz satisfaz a essa relação. No entanto, essa matriz aqui tem determinante 1. A gente colocou lá. Se uma matriz tem determinante 1, ela pode sempre ser escrita como sendo a exponencial de uma matriz que tem determinante, que tem traço 1. A matriz que tem determinante. A relação é essa, né? O determinante da exponencial de uma matriz é a exponencial do traço do logaritmo da matriz. É isso mesmo? Né? Então, se essa matriz aqui, né, determinante dessa matriz aqui, se essa determinante da matriz exponencial, determinante de uma matriz, que é o produto dos seus autovalores, é o produto dos autovalores. Cada autovalor vai poder ser escrito como sendo exponencial do logaritmo do autovalor. Então vai ser a soma, né? Então, exponencial do traço do logaritmo. Tá certo? Então, essa é a relação importante. Então, se a gente agora sabe que a minha matriz N é exponencial de alguém, então essa relação vai ficar exponencial do traço do log de A. Mas então isso aqui do lado direito dá exponencial do traço de ômega. Então, se a minha matriz tem determinante 1, né, se a minha matriz tem traço 0, automaticamente essa matriz aqui tem